Jesus sempre esteja conosco nos nossos dias, não só aqui na casa espírita, mas na nossa vida, que a gente consiga viver num planeta difícil como o nosso, um planeta de provas e expiações, a gente consiga viver com um pouco mais de alegria e que não nas tristezas que vão aparecendo no caminho, a gente vai desatando os nós das nossas vidas e consigamos cumprir nossa jornada terrestre com a maior alegria possível. Então, o tema que a casa nos pede hoje é como é a vida no mundo espiritual. É baseado no quê? Baseado no capítulo 10, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata das missões e ocupações dos Espíritos. Então, nós pegamos algumas questões, não todas as questões, nós vamos ler algumas questões aqui, porque é extremamente difícil você... A pergunta do Kardec até que dá para a gente exemplificar, mas o que os Espíritos respondem tem uma significância muito grande na hora que a gente lê, ou na hora que eu tento falar com a minha memória. Então eu posso mudar o que os Espíritos falaram e isso não é bom para mim, né? Trazer uma ideia errada para todos nós aqui. Então eu vou ler as perguntas, algumas que nos interessam, depois nós vamos tentar sair um pouquinho do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos é a codificação. Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, ele fez praticamente a Bíblia, o livro-texto, a pedra fundamental para a gente entender a doutrina espírita e a vida real. Só que muitas vezes a gente não consegue tirar isso do Livro dos Espíritos e trazer para a nossa vida diária. Mas isso é espírito superior, ou espírito inferior? Será que eu estou aonde nesse negócio aqui? Eu me encaixo aonde aqui? Então, quando a gente pega as obras auxiliares e tenta encaixar no pensamento de Kardec, a gente consegue, na verdade, muitas vezes, entender um pouquinho melhor. Nós vamos tentar fazer isso. Então, baseado no nosso intento de cronograma, eu vou começar com as questões. Então, as questões são de 558, para quem quiser ver em casa depois, até a 584A. Só que, obviamente, não vou ler todas as questões. Então, iniciando pela primeira questão, a 558, Kardec pergunta para os espíritos: alguma coisa incumbe os espíritos a fazer que não seja melhorarem pessoalmente? Então, a ideia do Kardec é que os espíritos tinham que fazer algo mais, ou se melhorar só apenas o espírito. O que os espíritos respondem? Concorrem pela harmonia do universo, executando a vontade de Deus, cujos ministros eles são. Executando a vida espírita é uma ocupação contínua, que nada tem de penosa, como é a vida na terra, como não há fadiga corporal, nem as angústias e necessidades. Então ele diz o seguinte, que a vida no mundo espiritual é intensa, o trabalho é intenso, a vida é intensa. Assim, aqui quando a gente trabalha das 8 da manhã até as 6, 7, 8 da noite, a gente chega em casa doído. Tem que descansar, tem que ficar, não pode mais trabalhar no outro dia, tem que tomar um descanso. Trabalhar 3, 4 dias fazendo dia e noite, ninguém aguenta. Por quê? Porque é penoso. Nós estamos num planeta onde o nosso corpo físico é extremamente denso. A gente não consegue fazer o que os espíritos no mundo dos espíritos fazem, os espíritos desencarnados, ou seja, os espíritos na erraticidade. Por isso que lá o trabalho é constante e a gente fala, mas como que eles conseguem trabalhar dia e noite? É porque não tem a mesma característica nossa, que à noite a gente tem que descansar, senão a gente não consegue. Você fica 2, 3 noites sem dormir, você vira uma pessoa praticamente sem raciocínio, certo? Então é totalmente diferente no mundo dos espíritos. Aí ele pergunta, também desempenham função útil no universo dos espíritos inferiores ou imperfeitos? E a gente sempre pensa, os espíritos superiores eles nos coordenam, eles nos dão as diretrizes. E os inferiores fazem o que no mundo dos espíritos? Só incomodam? Faz o quê? Qual a função dos espíritos inferiores? Que teoricamente somos nós. Ele fala assim, todos têm deveres a cumprir. Para a construção do edifício, concorre o último dos serventes de pedreiro até o arquiteto. Então o arquiteto seria Jesus e nós estaríamos ali trabalhando. Alguns já é o mestre de obras, o outro é o pedreiro, o outro ali carregando a carriola de massa, que é o servente de pedreiro. Certo? Bom, seguindo então, ele pergunta uma questão muito interessante, a 566. Uma questão bastante extensa, mas acho que dá para a gente tentar fazer ela entendível. Ele pergunta, um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, por exemplo, pintor, arquiteto, que se interessa de preferência pelos trabalhos que constituem o objetivo da pretensão durante a vida, ou seja, um indivíduo que teve essa função terrestre, será que ele vai para o mundo dos espíritos e com essa particularidade?
os espíritos respondem o seguinte: tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos intercederão na medida do ensejo que proporcione auxiliar as almas a se elevarem a Deus. Ademais, esquecei que o espírito que cultivou certa arte na existência, o que conhecestes, pode ter cultivado uma outra arte ou outra existência anterior, pois lhe cumpre saber para ser perfeito todas as artes. Então, para a gente chegar no nível do espírito perfeito, nós temos que conhecer todas as artes, todas as ciências, de tudo. Então, não vamos para fechar, nessa encarnação eu sou médico, na próxima sou médico de novo, médico de novo, médico de novo. Daqui a pouco, não, peraí, vamos parar com isso aí, vamos mudar, vamos colocar você de padeiro agora, para ver se você aprende outra coisa. Vamos colocar você de professor, vamos colocar você, sei lá, de qualquer outra coisa, vamos mudar o sexo. Então, o espírito tem que conhecer todas as ciências, todas as artes, para que possa evoluir. Certo? Daí ele coloca o resto da questão. Ele colocou o seguinte: foi o que eu quis significar dizendo que confunde o objetivo geral. Notai o seguinte, que no vosso mundo atrasado, que é o nosso, então nós não somos uma maravilha, os Espíritos estão dizendo, que o vosso mundo atrasado considerais sublime o que não pode passar por infantilidade, comparado ao que há no mundo mais adiantado. Como pretendereis que os espíritos habitados em mundos evoluídos, onde existem artes que desconheceis, admirem vossos olhos que correspondem aos trabalhos colegiais? Então, muitas vezes a gente acha que no mundo dos espíritos uma coisa muito valiosa que para nós é importante, para eles não é, porque uma coisa é muito pueril. Da mesma forma que nós olharmos uma aldeia de índios. Você vai lá na aldeia do índio, ele está cheio de coisa que ele acha que é uma maravilha, aquele arco, aquela flecha, aquele balaio de lá que eles gostam de vender para a gente. Eles acham que não é uma maravilha para o mundo moderno. Você olha para aquele balaio e fala, é um balaio, nada mais que um balaio, entendeu? E para ele aquilo é uma arte maravilhosa. Então depende do quê? Da evolução da criatura que está vendo o que foi feito. Então, tem várias questões em relação a isso. Qual seria a missão dos espíritos? Então ele pergunta em outra questão: os espíritos elevados apenas os espíritos elevados desempenham missões ou todos nós? A importância das missões corresponde à capacidade de elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, desempenha uma missão, assim como o general desempenha uma função específica. Então, se o indivíduo é um carteiro, ele tem uma missão de ser carteiro. Se o indivíduo é general, faz uma missão, ele tem outra missão. Então, o que a gente muitas vezes pensa, que missionário é só as pessoas que têm grandes funções, grandes missões. Não, todos nós somos missionários. No mínimo, nós somos missionários da nossa própria vida. Porque qual o motivo da reencarnação? O motivo da reencarnação é que a gente possa burilar os nossos defeitos e melhorar as nossas qualidades. Esse é o objetivo da encarnação. Então, no mínimo, a gente tem a missão nossa. Mas na maioria das vezes nós temos outras missões. Nós temos filhos. Então todos os pais e mães são missionários. Nós temos os nossos pais. Cuidar dos nossos pais é uma missão. Cuidar de uma determinada comunidade é uma missão. Então todas as pessoas são missionárias na maioria das vezes. É que a gente sempre costuma pensar no missionário, num grande missionário, aquele indivíduo que tem lá na tutela dele, sei lá, milhões de pessoas. Esse indivíduo é um outro indivíduo, que não somos na maioria de nós. Mas todos nós temos missões. Então, como que é a vida no mundo espiritual? O Léo começou a falar justamente isso. Como é que seria a vida no mundo espiritual? Então a gente sempre tem uma dúvida, a gente tem medo da morte, eu particularmente tenho medo da morte, acho que todo mundo tem, porque a gente fica pensando, para onde eu vou? Não é o medo da morte. A morte é a morte, a gente vai morrer. Eu não conheço ninguém de 200 anos, vocês conhecem alguém? Então, inexoravelmente a gente nasce, vive e morre. Nós vamos morrer. Agora, qual o problema disso? Nós temos medo. Eu particularmente tenho. Aonde eu vou parar? Esse é o problema. Será que o que eu estou fazendo é o suficiente para fazer com que eu tenha uma morte, uma vida no mundo espiritual melhor? Então essa é a ideia. Então quando eu recebi esse tema, eu fiquei vários dias pensando aonde eu ia buscar informações complementares para que o nosso trabalho do Kardec a gente consiga interpretar um pouquinho melhor. E eu achei essas informações no livro Obreiros da Vida Eterna,
Que obreiros da vida eterna? Justamente isso. O que é a vida eterna? É o mundo espiritual. Aqui nós somos o quê? Estagiários. Você não quer que um estagiário fique a vida inteira trabalhando como estagiário. Ele é o estagiário, daqui a pouco ele passa a ser um trabalhador oficial. Aonde que eu trabalho oficial? No mundo dos espíritos, ou seja, na vida do mundo espiritual. Então, esse livro traz para nós, é justamente o livro que nós estamos estudando, Santo de Casa não faz milagre, né? E eu fiquei revirando lá a minha biblioteca, onde eu pudesse me embasar do tema de hoje, e acabei depois de muito refletir, esbarrando no nosso próprio livro, Obreiros da Vida Eterna. O Emmanuel, ele abre esse livro, ele faz o prefácio desse livro, um prefácio muito interessante. Acho que vale a pena ler pelo menos o início do prefácio, escrito por Emmanuel. Ele diz assim: rasgando os véus, o homem moderno, pesquisador da estratosfera, do subsolo, esbarra nos próprios pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, que viveram em épocas recuadas. Então ele fala o seguinte: qual a problemática? A problemática é o seguinte, que mesmo nós, com todo o nosso avanço tecnológico, que o homem já busca, manda sondas para Marte, já pesquisa o solo de Marte para ver se é possível ter vida lá, a gente consegue fazer uma terra em Marte, já fomos para a Lua algumas vezes. Quer dizer, o homem tecnologicamente está muito avançado, mas só que do ponto de vista, quando a gente pensa no término da vida de cada um, as aflições são as mesmas. A gente fica com muito medo, muita preocupação do mundo espiritual. Então esse é um tema que nos excita a muita preocupação e muita dúvida, né, nesse tema. Então, nesse livro, o Chico Xavier, através da psicografia do André Luiz, trouxe para nós algumas informações bem interessantes. E eu trouxe o primeiro exemplo da nossa discussão, ele cita nesse livro uma casa transitória, a casa transitória de Fabiano de Cristo. O que é uma casa transitória? A casa transitória seria um instituto aonde seria um entreposto. Imagine um entreposto. Você tem um indivíduo que produz lá milho, soja, você tem um entreposto da Copabel que recebe o produto e você tem o destino final que é o consumidor. Então, o entreposto é uma coisa que fica no meio. Então, o que é o entreposto da casa de Fabiano? Seria indivíduos que são desencarnados, na maioria das vezes, que não teriam condições de atravessar as zonas que ficam conscritas na crosta terrestre, não teriam condições de chegar até uma cidade espiritual, teriam que passar por uma linha, uma cidade transitória, um posto transitório, para que dias ou algumas horas depois chegasse ao mundo espiritual. Porque se deixassem essas criaturas que desencarnassem, abandonadas à própria sorte, podia ser pego por irmãos perversos ou mesmo desviados por umas condições que não seriam o ideal de sofrimento para aquele indivíduo. Então, os mentores espirituais, a comunidade espiritual, quando tem um desencarne de uma pessoa dessa, ou nós, tomara que nós, pega um de nós, leva para uma casa transitória, a gente passa lá horas e depois disso, ou dias, são transmitidos às colônias espirituais. Então, Fabiano de Cristo era um indivíduo que vivia no Rio de Janeiro, há muitos anos desencarnado, e fundou essa casa transitória. E nesse livro, o André Luiz e mais 4 pessoas vai até a casa transitória para que eles possam auxiliar no trabalho do desencarne de irmãos que vão ser desencarnados aqui na crosta terrestre e vão utilizar a casa transitória para que faça essa transição desses irmãos desencarnados. Chegado à casa transitória, ele escreve um livro, que ele está numa zona de muita tristeza, uma zona que varia entre as zonas infernais e as zonas purgatoriais. Ora está numa zona infernal, ora numa zona purgatorial, e essa casa transitória fica justamente ali. Nessa casa transitória trabalham muitos irmãos, e é uma casa transitória por quê? Porque ela sai, ela viaja. Imagina um navio que ele é um navio hospital. Ele trata aqueles doentes daquele lugar, acabou os doentes dali, o navio atraca, vai para um outro lugar, trata mais doentes ali. Então, a casa transitória, ela muda de lugar dependendo da necessidade. E eles chegaram na casa transitória, tinha os trabalhadores lá dessa casa, a irmã Zenóbia, que é qual a missão dos espíritos?
Essas irmãs Zenóbia, a diretora da casa, é uma mulher, o André se espanta, como que uma mulher, ele não, sim, mas ele ficou espantado, uma casa tão grande, ele dirigido por uma mulher. Imagina, ele estava falando isso em 1946, aonde o pensamento dele ainda era um pouco diferente do nosso hoje, né? Então, imagina em 1946, mas uma casa tão grande dirigida por uma mulher, ficou abismado. Aí a Zenóbia era uma irmã que ela dirige esse trabalho todo, e ela, naquele dia, ela pediu que eles trabalhassem, ajudassem essas 4 pessoas, que era o padre desencarnado, o padre Hipólito, a Luciana, que era uma enfermeira, que ela tem dons de clarividência, e mais o Jerônimo, que é o diretor do trabalho, e o André, que ajudassem ela numa missão, vamos dizer, pessoal, onde ela tinha uma pessoa muito querida, que estava nas zonas purgatoriais, na verdade, quase que na treva, no inferno, e que ela precisava buscar esse irmão de alguma forma nesse concurso pessoal a ela. Seria um favor pessoal, mas ela estava autorizada a fazer isso. E eles ficaram nessa conversação justamente para montar esse plano para fazer esse resgate aí. Nesse inteirinho, o André Luiz, que é sempre qual a missão do André Luiz? Dentro da doutrina espírita, dentro das obras, vamos dizer, auxiliares, o André Luiz é um indivíduo que mostra como é que é o mundo espiritual para nós, descortina o mundo espiritual. Sobre qual olhar? Sobre o olhar nosso. Porque nessa época, hoje com certeza o André tem uma evolução espiritual muito grande, mas nessa época o André tinha recém-desencarnado. Então ele tinha um pensamento muito parecido com o nosso. Então as dúvidas dele no mundo espiritual eram muito parecidas com as nossas dúvidas. E nesse inteirinho dessa conversação, tinha lá essa enfermeira Luciana que tinha a clarividência, e o André fez a seguinte pergunta: escuta, mas a diretora da casa transitória, com todo esse poder de dirigir isso aqui, não tem suficiente poder para fazer a clarividência? Ou seja, entrar na cabeça do paciente, do doente, ver o que ele está pensando e traduzir isso para as pessoas para poderem tratar esse irmão infeliz? Daí o outro, Jerônimo, viu a grosseria da pergunta e falou: olha, na verdade ela tem capacidade para isso, só que no mundo dos espíritos existem as especializações. A irmã Luciana tem uma especialização de clarividência que é muito mais aprimorada que de todos nós outros, porque ela ficou treinando, quando ela trabalhava nas câmaras de retificação, ela treinou isso exaustivamente porque ela queria resgatar o pai dela, que tinha sido um grande general de uma guerra civil, e ele desencarnou nessa guerra civil e ele ficou nas zonas umbralinas, na verdade nas trevas, porque ele ficou preso às ideias políticas, e ele ficou preso nisso, e ficou nas zonas de sofrimento. E ela foi treinando essa capacidade para ir lá e resgatar o próprio pai das zonas infernais. Então ela ficou especialista, por isso que ela ia ser utilizada. O padre Hipólito também era um indivíduo que desencarnou como padre, ia ser utilizado para as pregações evangélicas. Era um divulgador da doutrina católica, no caso, e depois veio aproveitar a doutrina espírita. E ele ia servir como um pregador naquela região, nesse trabalho específico. Então, não obstante as pessoas terem essas capacidades no mundo espiritual, mas lá, cada pessoa se aprimora numa linha de trabalho e vai se aprimorando nessa linha. Terminou essa linha de trabalho e começa a se aprimorar em outra linha. Tanto que o Kardec fala aqui, o indivíduo que é, na verdade, um mestre da música pode ser um aprendiz da química. Então acontece isso lá. Então, nesse inteirinho, eles prepararam essa visita lá para resgatar esse irmão que estava nas zonas praticamente infernais e estavam se organizando. Nesse inteirinho chegou uma notícia que nessa casa transitória estava chegando um grupo de criaturas monstruosas, irmãos monstruosos, que iam atacar a casa. E ficou aquele desespero, aquele medo das pessoas, e a diretora espiritual da casa foi a que não se abateu com isso e disse que eles iam se preparar para as defesas. Lá nas defesas, o que eram? Eram lâmpadas ou eram sistemas elétricos, onde eles repeliam essas criaturas monstruosas que trabalhavam nas zonas infernais. Então, ela escreve que os nossos irmãos teólogos que passaram, que descreviam o céu e o inferno, que o inferno realmente era quase que uma visão, era uma descrição exata do que acontecia lá.
E muitas vezes até lá era pior do que os infernos escritos pelos nossos irmãos que escreveram aqui as questões infernais. Né? Que o inferno tem fogo, tem isso, tem aquilo, e tem mesmo, né? Segundo as inscrições. Agora, o que é mais, vamos dizer assim, o que é mais espantoso dos seres diabólicos desses locais? Isso que eu quero ler para vocês, a descrição dela, sobre quem são os diabos, os demônios. Ela diz assim: quantos gênios da filosofia, da ciência dedicados à opressão e à tirania. Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro das forças cegas, fatais, lançadas ao precipício do desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam a um recuo benefício. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio que era Criador, aviltando-se na guerra prolongada das divinas obras. Agrupam-se em sombrias, devastadoras legiões, operando em movimentos perturbadores, e desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as verdadeiras descrições mitológicas do inferno. Então, quem são os verdadeiros diabos, demônios dessas regiões? Somos nós. Quando o indivíduo desencarna com poder, com a ciência, que ele acha que ele é o supra-sumo da ciência, e ele vai para uma zona dessa menos ditosa, ele faz o quê? Ele se agrupa com outras pessoas com o mesmo pensamento, e aí ele cria, vamos dizer, um indivíduo antagônico ao Criador, a Deus e a Jesus. E ali ele vive o quê? Em extremo sofrimento, porque ele é um indivíduo, na verdade, totalmente egoísta e vaidoso. E ele vai mudando tanto a personalidade dele, que dali uns anos, nem ele mais se reconhece quem ele é. Daí ele vira uma criatura diabólica. Por quê? Porque o egoísmo nosso muda o nosso perfil no mundo espiritual. Aí foi ligado às defesas, esses irmãos foram dissipados desse intento deles de adentrar na casa transitória. E nesse inteirinho o André Luiz já tinha, no outro dia que eles iam sair para a missão, o André Luiz, escuta, não tem nenhum médico aí para a gente poder conversar, porque eu quero descobrir alguma coisa médica aqui, sabe que não tem, um colega de profissão. Eles apresentaram o irmão Gotuso para ele. O irmão Gotuso era um médico aqui no plano terrestre, desencarnou com uma pneumonia em torno de 50 anos de idade, e trabalhava lá na casa de transição. Esse irmão Gotuso, ele tinha tido uma vida bem correta, bem tranquila, era um devoto da doutrina católica, era um praticante da doutrina, ia aos domingos, fazia as caridades lá na igreja, segundo os princípios dele. E só que ele ficou muito mais tempo que o André nas zonas purgatoriais, sofrendo, passando por ele desencarnou antes do André e chegou depois, numa condição melhor que o André. Então ele ficou mais tempo nas zonas purgatoriais. O André perguntou para ele, mas por quê? Você tinha uma vida que já seguia as doutrinas religiosas, acreditava em tudo. Por que você ficou tanto tempo lá nas zonas purgatoriais? Ele falou, olha, porque quando eu desencarnei, eu recebi todos os sacramentos da igreja, todas as exéquias eu recebi, inclusive a extrema-unção. Fui confessado pelo padre, e o padre me prometeu um céu aonde Deus pessoalmente ia recebê-los nos seus pés. E quando eu cheguei no mundo espiritual e eu não encontrei a Deus, eu voltei rapidamente para cobrar do padre, que eu tinha dado 4 contos de réis para o padre para reformar a igreja. E o padre falou que ia receber com exéquias. Eu voltei lá para cobrar o padre e ninguém me reconheceu na minha comunidade, que eu estava todo o tempo lá. Daí me bateu o desespero, como é que ninguém me conhece na minha comunidade? Daí eu me revoltei contra quem? Contra Deus. Um Deus mentiroso que prega o paraíso para as pessoas corretas e não consegui nada. Fiquei muito tempo nas zonas purgatoriais, justamente pela minha revolta contra Deus, e quando eu consegui sair dessas zonas purgatoriais, eu já estava um pouco melhor, eu rapidamente voltei na minha casa, para me encontrar meus filhos, que eu amava, e minha esposa, que me prometeu que ia ser fiel até a morte dela. Cheguei lá, as pessoas que eu tinha deixado não encontrei mais. Ela tinha casado com meu primo, que era um olhudo, que eu tinha dinheiro, ele queria
meu dinheiro, casou, começou a montar uns negócios, botar o dinheiro fora. A minha mulher já tinha o segundo filhinho e meus filhos tinham se consorciado com esse meu primo, inventado um monte de negócio escuso. Então, as pessoas que eu deixei na terra que eu amava, perdi tudo. Então, na verdade, não me sobrou mais nada. O que eu tinha? Me revoltei novamente. Daí, vocês lembram que o André, quando o André foi lá pedir para o Clarence trabalhar, o Clarence disse para ele, falou, ó, você vai trabalhar de auxiliar de enfermagem da Narcisa, que era uma trabalhadora das câmaras de refrigeração. A Narcisa foi ensinando o André, Quando o André voltou para a casa dele e encontrou a mesma situação, o que ele fez? Mentalmente ele chamou a Narcisa foi lá, ajudou ele a fazer os remédios para o invasor da casa dele. O invasor se curou e ele foi recebido no nosso lar com uma grande festa, você lembra disso? E declarado cidadão do nosso lar. Então, o que parece ser um castigo, quando os mentores fazem, não era um castigo, foi uma benesse para o André, que ele tinha que aprender essa lição para não se revoltar novamente. E o irmão Gotuso não teve essa chance. E o irmão Gotuso se revoltou, por conta disso ele voltou para as zonas purgatoriais mais uma vez. E hoje ele se encontra trabalhando na casa de Fabiano de Cristo, só aqui nessa época, só que ele não tem ainda condições de ascender às esferas superiores, porque ele guarda no coração dele ainda a mágoa desse relacionamento. Esse que apesar de 10 anos que ele já está trabalhando nas retificações, ele não consegue perdoar aquela situação. Dentro do coração dele jaz uma mágoa. Bem, seguindo essa conversação, o André tentou falar para ele que isso não podia ser, tentou mudar a cabeça dele, e parece que entendeu, porque imagina o André falou, mas se nós tivéssemos sido os viúvos e elas tivessem enganado, será que a gente não ia casar? Será que a gente não ia ter filho? Várias considerações o André fez. Mas, chegado outro dia, eles foram nessa excursão da irmã Zenóbia até as zonas purgatoriais para buscar esse desvelado irmão. E esse irmão se tratava do padre Domênico. O padre Domênico tinha sido padre na mesma época que a irmã Zenóbia, e ele estava há muito tempo nessas zonas infernais e ele se recusava a qualquer tipo de ajuda. E a Zenóbia constantemente tentava buscá-lo nessas zonas purgatoriais, mas ele era reticente a qualquer tipo de ajuda. Aí se reuniu mais em torno de 20 pessoas, 3 mulheres, 17 homens, e com isso a irmã Luciana, o padre Hipólito, o Jerônimo, o André Luiz e a própria Zenóbia. E mais, os outros irmãos que estavam trabalhando eram irmãos simples, segundo a descrição do André. O que esses irmãos simples? Que eram criaturas dóceis, mas não tinham grande habilidade, talvez intelectual. Ele comenta que provavelmente sejam irmãos selvagens, desencarnados, ajudando no mundo espiritual. Então, a espiritualidade não abandona ninguém. Lembra da missão do estafeta até o general? Nesse caso, o general é Zenóbia. O estafeta é o índio desencarnado que está ajudando a irmã Zenóbia a entrar nas zonas infernais para proteger das criaturas monstruosas que existem nas zonas purgatoriais. E esses irmãos auxiliares, são 20 pessoas, e eles eram frequentemente assediados por irmãos das sombras, que são nós mesmos, e eles eram repelidos. Chegaram no local, estava lá esse desafortunado lá, que era o Domênico, e ele já repeliu de cara. Eu não quero saber desse povo que vem aqui, porque me prometeram o céu, porque eu era sacerdote, me prometeram o céu não foi me dado, e agora o céu então é só para alguns eleitos, e o que eu fiz de bom? Ninguém me deu o meu retorno? Como que pode isso? Eu fui abandonado pela misericórdia divina. Então Deus, na verdade, é muito pior que o Satã. O Satã é muito mais benéfico. Então ele estava revoltadíssimo com tudo. Aí chegou lá, eles tentaram conversar com ele, mas ele estava reticente. Aí ela fez uma oração, pediu que Jesus abrisse um pouco o coração dele para receber a missão. Aí a irmã Luciana, clarividente, ficou do lado dele e entrou na mente dele. Esse é clarividente, uma das especializações. Entrou na mente dele e começou a descrever a vida dele inteira, do momento que ele desencarnou. Então ele desencarnou no momento onde ele tinha ido até a casa de um fiel da igreja, foi enrolando a mulher do fiel, teve um caso com ela e o marido estava olhando. O marido viu isso daí, pegou e fez o quê? Correu lá, comprou um vinho caro,
botou veneno dentro e ficou esperando ele. Quando ele chegou na cidade, a casa deles um pouco fora, convidou para ele e falou: olha, eu trouxe um vinho para nós tomar juntos. Ele foi tomar o vinho, tomou o vinho, porque ele achou que ia conversar com o cara, estava com a mulher dele, vou dar uma agradada nele, aquela coisa que a gente faz aqui na terra, né? Escamotear os nossos erros. Ele fez isso e tomou o vinho. Nessa tomada do vinho era veneno. Daí o indivíduo disse: ó, estou te dando veneno, caso isso daqui, tá? Falou para ele por causa do veneno. Chegou o padre, que era o padre, o Monsenhor, que ele falou inclusive para a Luciana, falou: mas como que eu vim parar aqui? Eu recebi essa emoção, eu recebi o perdão dos meus pecados. Só que daí quando o Monsenhor chegou, que a Luciana falou, e ele falou: eu quero me confessar. Daí o padre pegou e colocou o dedo na boca dele e falou: não precisa falar, você hoje fez a missa e deu a partícula, então você está perdoado de todos os pecados. E daí ele nem chegou a falar o que ele tinha feito. E ele foi para o mundo espiritual. Então quando ele chegou no mundo espiritual, nada disso, não tinha exequia nenhuma para ele. E daí contou esse desenrolo aí. Segundo problema dele, a Luciana seguiu. E numa outra situação, ele tinha o pai dele, que era um pai que tinha muito dinheiro, mas o pai era um cara arrojado. E o pai tinha alguns filhos, com outros filhos. E o pai chamou ele, como ele era padre, e disse: olha, eu tenho outros filhos, eu preciso que você pegue uma parte do meu dinheiro, que eu estou morrendo, e dê para os teus irmãos. Então encontre com as pessoas, que têm os filhos e tal. O pai morreu, ele prometeu que ia fazer isso. Quando o pai morreu, ele pegou o documento e rasgou. Morreu nele. E o pai ficou o quê? Um perseguidor dele, obsessão, vocês falaram? O pai virou um obsessor. O pai ficava constantemente do lado dele cobrando a dívida. Por que você não fez? E a Luciana seguiu a história. Tinha um velhinho, um padre velhinho, que era um padre da comunidade, e ele, de uma região de praia, ele queria essa igreja para ele. Ele chegou lá e falou para o padre que inclusive ele pagava para o padre sair. O padre falou: não vou sair. Eu estou aqui há 30 e poucos anos, não vou sair. Aí ele falou: não, beleza, fica aí. Ele foi lá e falou com o bispo: tal coisa, ele tinha muito contato político. Tiraram o padre velhinho e mandaram para as montanhas. O velhinho desencarnou. Com ódio, ficou o quê? Virou um obsessor dele também. Em que pese que o padre velhinho era um excelente padre, uma excelente pessoa. Só que o ódio cegou ele e foi parar o quê? Nas zonas infernais, junto com o padre Domênico. Mesmo a pessoa tendo vivido o tempo inteiro na graça de Deus, no momento do perdão ele faliu. Em vez de ele falir no perdão, ele foi parar onde? Lá nas zonas purgatoriais e infernais. Então vocês vejam que tudo na nossa vida conta, até no último momento. Como é que vai ser a nossa vida no mundo espiritual? Como a gente viver aqui no mundo material. E nesse inteirinho tinha mais um monte de coisa, que se eu for falar, vai falar mais um monte de coisa, que esse padre Domênico fez. Aí, nesse momento, ele levou a consciência, ficou chorando, ele pediu perdão, a mãezinha dele veio, fez todo o trabalho para... Ele ia ser reencarnado com uma reencarnação compulsória. Por isso que ele estava fazendo o trabalho com ele. Ele ia ser reencarnado, a pedido da Zenóbia, uma reencarnação compulsória. Por isso que ele precisava melhorar o padrão dele, porque senão ele é perigoso até ele aniquilar o corpo da mãe que receberia ele como filho. De tanto ódio que ele tinha. E nesse momento, quando ele estava se recuperando, chorando, mas ele não via nada, ele disse assim: e a Zenóbia? Eu nunca mais vi. Daí a mãe dele, que estava abraçada com ele, disse: olha, a Zenóbia é um anjo entre nós. Assim, ela me abandonou. Se ela tivesse casado comigo quando a gente era jovem, eu não tinha entrado na carreira sacerdotal. Eu não tinha feito coisa errada. Então, o fato de ela ter me abandonado é que me jogou eu nessa situação que eu estou hoje. Mas ela falou: cala-te. Você fez essas coisas porque você escolheu esse caminho. A irmã Zenóbia é um anjo que zela por nós. Nesse momento a Zenóbia estava com ele no colo, você que não enxergava. E esse anjo é que zela por você nas esferas superiores para que você pudesse ser atendido. Essa irmã que você está falando, nessa época que ela não casou-se com você, ela foi interpelada, ela foi obrigada a casar com um viúvo e cuidou dos filhinhos. E ela passou a vida inteira contrário ao coração dela, que seria ficar um casamento amoroso, casou-se por obrigação e cuidou dos filhos até a final da jornada terrestre. Então vocês vejam que ela teve uma vida teoricamente
ruim, opressiva aqui na terra, mas quando ela chegou no mundo espiritual, ela se tornou o quê? Uma grande no mundo espiritual. Quem se humilha aqui na terra, diz Jesus, se eleva no mundo dos céus. E quem se eleva aqui será humilhado no reino dos céus. Então a Zenóbia era tão grande que ela teve uma vida de grande abnegação aqui na terra. Então toda vez que nós vivemos numa condição opressora na nossa vida, a gente fala, mas essa minha vida não está me dando muita felicidade. Mas eu estou cumprindo a minha missão. Será que nós não estamos sendo igual a Zenóbia? Então, nesse inteirinho a gente vê que as especializações do mundo espiritual e como a gente vive no mundo espiritual é baseado em como a gente viveu aqui na Terra. E, ao contrário, como a gente vive no mundo espiritual vai ser a nossa reencarnação aqui. Ou nós podemos ter uma reencarnação com todas as escolhas que nós fazemos, ou uma reencarnação compulsória. Ou seja, você vai se reencarnar aonde nós quisermos. Você não responde mais pelos seus atos. Assim como uma pessoa que é criminoso e a justiça toma conta dele e coloca ele sob prisão, um espírito que não tomou conta adequadamente da sua encarnação, a espiritualidade superior coloca ele onde será melhor para ele, não onde ele decidir. Então, como que é a nossa vida no mundo espiritual? É baseada na nossa vida no campo material. Então, quanto melhor nós vivermos aqui, melhor nós chegaremos no mundo espiritual. Ninguém que tem uma vida reta e correta no mundo terrestre, na crosta terrestre, vai ser abandonado no mundo espiritual. Não existe isso. A espiritualidade não abandona ninguém. Só simplesmente ele deixa a nossa própria sorte, quando a gente não tem crédito no mundo espiritual. Qual é o crédito? É nossas boas ações. Não é dinheiro, não é posição social, não é título. Vocês viram que a irmã Zenóbia falou que a maioria dos seres diabólicos são indivíduos da ciência, que ficaram tão envaidecidos com o conhecimento que se rebelaram contra Deus e viram seres diabólicos. Então, o que eu queria tentar mostrar para nós, nessa noite de hoje, era justamente isso. Qual é o nosso jeito de nós acabarmos com o nosso medo do mundo espiritual? É vivendo da melhor maneira possível aqui como encarnado. Aí nós teremos uma morte, uma vida no mundo espiritual muito melhor. Para nós encerrarmos, nós estamos já com o tempo mais ou menos exíguo. Hoje o Léo, na fluidoterapia, o Léo falou sobre uma passagem de Jesus, que o fardo de Jesus era leve e o nosso é pesado. E eu tinha já escolhido esse tema, não foi uma combinação entre nós, mas é justamente essa leitura final que eu queria fazer. Jesus disse no Evangelho segundo Mateus: "Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei o descanso." Então, nos nossos momentos da nossa vida, quando nós estamos com problemas muito difíceis, com o fardo da nossa vida, está nos fastigando, quando a gente não consegue mais ter solução para os nossos problemas, nós temos que nos lembrar de Jesus. Ele nos disse: quando a coisa está perdida para vocês, lembre-se de mim, eu vos auxiliarei. Mas só que Jesus não vai resolver nossos problemas, porque se Jesus resolvesse nossos problemas, Ele estaria aqui na terra só limpando o lixo que nós provocamos. Jesus está conosco, chora junto conosco e nos dá força, mas nós temos que resolver nossos problemas. Porque se eu estou desencarnando por um problema pulmonar, porque eu sou um tabagista, se eu não largar o meu cigarro, eu não vou resolver a minha doença. Então eu tenho que largar o meu vício. Se eu não largar o meu vício, eu não vou melhorar a minha doença. Então Jesus não vai fazer isso por nós. É o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio faz com que nós melhoremos os nossos dias. Então, isso que Jesus nos diz, que o fardo dele é leve, o nosso é pesado. Então eu vou fazer uma leitura final para que a gente consiga. Imagine vocês se Jesus estivesse falando conosco uma mensagem final desse fardo pesado da nossa encarnação aqui na Terra. Coragem, meu amigo, tenha um bom ânimo. Você que eu também sofri na Terra, mas venci todas as batalhas. O tal se deu para mostrar que vocês também podem fazer o que eu fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na sua luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir da vida e desistir dos seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta. Perdoe-as, assim como a luta ficará mais amena. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração.
Seja benevolente com o seu adversário. Levante e ande. A sua fé é capaz de curá-lo. O Pai cuida tão bem das aves do céu e também cuidará de você, com mais amor e mais carinho. Espere em Deus. Confie um pouco mais em você. Ame em cruzar o seu caminho. Trabalhe pelo progresso de todos. Assim, você triunfará sobre as suas adversidades. E fique sabendo que na luta, eu sempre estarei ao seu lado, renovando as suas forças. Eu te amo. Eu sou Jesus. Amado Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade superior, irmãos que dirigem a casa de Francisco de Assis, irmãos que dirigem todos os trabalhos de curas dos irmãos que vêm até essa casa de Deus. Jesus, com todo o seu amor, abençoa todos os irmãos, os corações que vieram nessa noite, corações sofredores, corações que necessitam de todo o seu amparo, corações que choram por todas as mazelas que o ser humano é compelido a viver nesse planeta. Que o amor enorme, que a fonte da vida de Jesus esteja sobre todos nós e alivie os corações doídos, os corações que sangram, todas aquelas questões que pedimos enormemente para Jesus, que necessitamos que nós melhoremos. A nossa saúde, os nossos familiares, todas as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias para que possamos perdoar os nossos adversários. Que o amor de Jesus recaia sobre todos nós, que possamos ser como fachos de luzes, iluminando os momentos de escuridão das pessoas que convivem conosco. Que podemos ser transmissores do amor de Jesus, que possamos levar a todas as criaturas o seu máximo consolo. O seu jugo é leve, para que possa aliviar o nosso jugo, que muitas vezes é muito pesado. Temos vontade de desistir, Senhor, mas eu sei que o Senhor nos ama e auxiliará e mandará todo o seu leite de irmãos do mundo espiritual, para que venha resgatar as nossas tristezas e que venha colocar um pouco de ânimo nos nossos corações. Obrigado, Jesus, por podermos estar nesse planeta e podermos evoluir. Obrigado, Jesus, por tudo que nos dá, pelo sol, pela chuva, pela luz, pelos alimentos, pelos amores perdidos, pelos amores ganhos, pelas curas que obtemos, pelos tratamentos que vamos fazer. Agradecemos muito a Francisco de Assis e todos os irmãos da espiritualidade superior. Que Jesus nos abençoe e nos receba em seu coração, e sua paz esteja convosco. A todos os irmãos, que Jesus nos abençoe.